Afinal, o que é ciência de verdade? E dentro desse universo da psicologia, da psicoterapia, quais são práticas pseudocientíficas e quais possuem realmente respaldo na literatura? Como a gente pode chegar nessas conclusões? É verdade o que, o que o pessoal tem falado por aí de que a psicanálise é uma pseudociência? A gente vai discutir sobre esses temas polêmicos aqui hoje e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Limiar Podcast. Eu sou o Lucas Kane, biólogo neurocientista, e hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o João Pedro, graduado em filosofia, mestre em neurociências, doutorando em filosofia, especialista em epistemologia e filosofia da ciência, professor da nossa pós-graduação em neurociência na prática clínica também. É um prazer imenso estar aqui com você. Muito obrigado por ter aceitado o convite e passo a palavra para que você possa se apresentar para o povo aí também, antes da gente aprofundar em temas que podem ser bem ácidos, mas que são necessários para a gente falar sobre terapia baseada em evidência. Primeiro, agradeço o convite, obrigado por confiar, não só no meu trabalho, mas também tudo que a gente pode fazer aqui. Acho que você já deu uma ótima explanação das coisas que eu faço, das minhas linhas de pesquisa. Eu sou voltado principalmente, como epistemologia, filosofia da ciência e também neurobiologia nos processos de tomada de decisão, que é o que muito se fala sobre condicionamento operante, sobre propostas do consciente, do inconsciente. Inclusive tendo a oportunidade de agora não só estar na graduação de psicologia, mas tendo realizado também uma pós em psicanálise, justamente para ter também esse lugar de fala e poder debater essas questões com maior autoridade, digamos assim. Perfeito. Somos ambos graduandos em psicologia nesse momento e buscando fazer essa interseção ótima entre ramos do conhecimento que se alinham à psicoterapia, uma psicoterapia responsável com base em evidências. Então, acredito que a gente consegue ter essa sinergia ali de conteúdo justamente por ter caminhado entre subjetividade e objetividade. A psicoterapia, a psicologia como um todo, ela precisa ter essa junção ótima, né? Entre você entender a subjetividade humana, aspectos que nem sempre são tão mensuráveis, mas nem por isso largar a mão daquilo que é mensurável. A prática baseada em evidência, dentro de psicologia especialmente, exige essa junção ótima. E é por isso que existem alguns temas que são tão relevantes para quem é psicólogo, terapeuta, psicanalista e deseja trabalhar com uma prática mais ética, responsável e com mais resultado. Esse é o grande objetivo, da gente trazer esse tipo de conteúdo aqui para o público. E fato é que nós sabemos muito bem que esse universo da psicologia está repleto de pseudociência, muita coisa, muito de conteúdo desencontrado, muita gente falando coisas que não podem ser afirmadas, muita confusão epistemológica, e é por isso que isso se torna ainda mais relevante de ser falado, divulgado, porque nem sempre a pessoa está divulgando uma coisa que não tem sentido por um mau caratismo. Às vezes é porque realmente falta um letramento científico. E aí cabe a nós trazer isso para o público e explicar o que é ciência de verdade. E acho que você é um cara que está preparadíssimo para poder esclarecer isso para o público, né? Afinal, para que a gente possa diferenciar o que é ciência do que não é, a gente precisa entender também da filosofia da ciência. E é por isso que eu quero começar com a pergunta bem aberta e talvez um pouco difícil de responder, mas afinal, o que é ciência de fato? A gente fala tanto sobre uma prática científica, mas nem sempre a gente dá um passo atrás para entender o que significa ciência. Como você explicaria para o público que nunca teve a oportunidade de discutir isso mais a fundo? É uma pergunta bem interessante, porque a gente também tenta pelo menos fugir de uma perspectiva reducionista e objetiva. Então, ciência é isso, ciência é aquilo, com essas definições, por exemplo, de dicionários. Então, trazem tanto, por exemplo, o dicionário Aurélio ou o dicionário de Oxford, Harvard, trazendo as definições de ciência como práticas e metodologias que tendem a justificar e abranger bastante coisa, mas acaba abrangendo tanta coisa que outras pseudociências acabam entrando nesse meio. Se você for falar, por exemplo, apenas de como ciência sendo uma metodologia complexa e sofisticada que tende a estudar e a comprovar o comportamento humano a partir de uma ontologia ou de uma visão própria, a astrologia torna-se ciência, né? Sim, sim. E o que é muito problemático. Sim. A gente não vai fazer isso. O que eu gosto, definições boas de ciência, são tão abordadas, seja pelo Chalmers, pelo Popper,
Então, é uma perspectiva um tanto mais fisicalista. Então, se a gente está falando de ciência, ao grosso modo, né, rígido, então a gente tem que falar de coisas que são passíveis de serem mensuradas, passíveis de serem testadas, passíveis de serem falseadas, inclusive, que é uma das grandes diferenças daquilo que é científico e o que não é científico, como, por exemplo, seja as perspectivas existencialista, fenomenológica, até psicanalítica, como uma abordagem da psicologia, que não permite essa falseabilidade e também não tem atributos que são mensuráveis, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de uma angústia existencial ou de uma estrutura de personalidade, como, por exemplo, seja o perverso, o neurótico, o psicótico, ou mesmo falando sobre id, ego, superego, eles não têm um correspondente empírico na ciência que permita não só a falseabilidade, mas também o teste. Sim. E tornando essas coisas, como traria também o Thomas Kuhn, né? Então, isso tudo, digamos, é uma das maiores críticas, se não a maior crítica do próprio Karl Popper, em definição do porquê que a psicanálise, já que você trouxe nesse ponto logo de início, seria considerada uma pseudociência. Perfeito. A questão de ser considerada pseudociência, ela só se trata a partir do momento em que o psicanalista identifica aquilo como ciência. Sim. Sim. Então, apresentando, por exemplo, a psicanálise como, até mesmo Lacan já trouxe, ou como um ethos, um modo de enxergar, um modo de comportamento humano, isso não viria a ser um problema. O problema é quando você afirma que isso é ciência. Perfeito. Afirmou que é ciência, não tendo respaldo de falsibilidade, fisicalismo, mensurabilidade, aí se torna uma pseudociência. Sim, sim. Trazer esse tipo de definição à tona é importante porque vira e mexe quando nós questionamos, e é nosso papel enquanto divulgador científico, o questionamento, né? Eu estava até conversando aqui agora com o Pedro antes da gente começar, como que vira e mexe, eu tenho um anúncio meu aí que roda na internet sobre o curso de neurociência na prática clínica, em que a gente fala, olha, se Freud estivesse vivo hoje, ele com certeza te mandaria estudar neurociência. E o que a gente faz primeiro é enaltecer a figura de Freud como um grande, talvez, herói da história da psicologia que trouxe muitos avanços para aquilo que existia para a época dele, Sim. mas que houveram conhecimentos que foram avançando e atualizados ao longo da história, que não estavam presentes ali na teoria psicanalítica. E só da gente trazer isso à tona, tem uma galera que vem respondendo quase que dentro de um dogmatismo. Como pode você estar questionando o nosso grande mestre? Blasfêmia. Uma blasfêmia, né? Então... Como que poderia ser científico e blasfêmico ao mesmo tempo? Sim. É uma coisa ou outra, diria Thomas Kuhn. São questões incomensuráveis. Sim. E até como você apresentou mesmo, quem traz isso também de uma forma bem interessante é o próprio Kandel, no livro dele Princípios da Neurociência. Então, que ele vai falar desse valor histórico e epistemológico, do Freud começar, né, a pensar e a tratar dos processos que se dizia inconscientes, mas hoje já não é nem um termo amplamente aceito, né, no paradigma do que seria ciência, o que não é ciência. Então, trata-se mais hoje em neurociência questões como, por exemplo, processos não conscientes, Sim. tal qual, por exemplo, a respiração não é uma questão consciente. Digestão também não é uma questão consciente. Não estou aqui pensando em digerir todo o meu almoço. Não, nada disso que está acontecendo acontece de forma consciente. Mas há uma necessidade de enaltecer, igual você falou, claro, mas reconhecer que os limites da época, inclusive para não cair num anacronismo, que há hoje respaldo, por exemplo, seja em pesquisas com ressonância magnética, seja com, enfim, qualquer que seja o neuroaparelho de imagem, ou até medição, né, que a gente tem de taxas hormonais e tudo mais, que falseiam até muito ponto, não só que a gente comentou da psicanálise, mas outras vertentes e outras propostas. Sim, sim. Seja fenomenológica, estoicismo, né? E até algumas mais antigas e que se buscavam respaldar mais na ciência. Perfeito. E que bom que você já citou isso, porque a gente volta na psicanálise daqui a pouco, porque eu acho que esse é um tema que é de muito interesse dos nossos alunos, do nosso público. A gente tem um grande público de psicanalistas e muita gente, inclusive, fala que consegue fazer um link muito legal da neurobiologia com as teorias psicanalíticas. E é claro que a pessoa ela pode levar isso para a sua prática de alguma forma. Mas a gente vai discutir um pouquinho mais ao longo do nosso podcast de hoje, até onde que isso é uma abordagem ética, onde não é, o que a gente pode afirmar, o que não pode. Mas eu trouxe um ponto aqui interessante, que é que isso não se restringe à psicanálise. Existem muitas linhas teóricas, muitas abordagens, inclusive dentro de psicoterapia, que
talvez a gente possa questionar se segue ou não a, essa definição de ciência que você trouxe aqui para a gente. Uhum. Então, dentro dessa definição de algo que seja mensurável e que talvez você vai conseguir explicar até melhor para o nosso público, né, o que é essa ciência de fato. Aí vai uma pergunta ácida, uma pergunta que eu sei que muita gente que segue uma linha mais convencional pode achar até ofensiva, mas não é. É uma pergunta importante. Tudo que é ensinado na faculdade de psicologia segue realmente a, os critérios para ser considerada ciência ou não? E por quê? Excelente pergunta. Bem complexa e espinhosa, né? Como você mesmo já trouxe. Mas a resposta, assim, a grosso modo, não segue. Quando a gente está falando, por exemplo, de ciência, dessa perspectiva de ser uma prática baseada em evidências científicas, a gente tem que entender, que eu acho que é interessante também, as definições de ontologia, de visão do mundo. Uma ontologia, por exemplo, um dogma, ele nunca consegue ser, por exemplo, falseado. Então, a partir do momento em que você coloca essa visão e essa perspectiva para alinhar a sua pesquisa, isso pode gerar um problema. Então, a gente traz também, por exemplo, na psicologia, né, no curso de psicologia, tem questões relacionadas à história da psicologia, tem introdução à filosofia, introdução à sociologia, e nada disso é científico. Sim. Filosofia, sociologia, e eu não estou dizendo científico no primor mesmo da palavra, inclusive como Popper, né, vai definir a questão de ser ciência ou não. E isso é importante de trazer, justamente porque a gente está passando por um momento digamos assim, das ciências e das pesquisas, que é de tentar valorizar tudo aquilo que é científico e o que não é científico não vale. Sim. Então, filosofia, sociologia, história, geopolítica não é ciência a grosso modo. Arte também não é. Cinema, teatro, Sim. Literatura. Clarice Lispector não é ciência. Perfeito. Mas não quer dizer que ela não tem um valor histórico, cultural e um valor a se notar. Sim. A questão vai ser uma frase um tanto quanto engraçada, mas eu adoro, que é a Paola Coracella. Sim, sim. Ela tem uma frase maravilhosa dela que ela diz sobre vamos chamar as coisas pelo que elas são. Sim. E a partir disso a gente para de cair nesse intermédio de que, então isso pode ser considerado ciência? Uhum. Que é a questão do que a gente também estava conversando e debateu do Sheldon. Sim, em The Big Bang Theory, né? Que o legal da ciência é que cada um pode ter o seu ponto de vista sobre a confissão. Não, isso é filosofia. Não é bem assim, né? Isso é sociologia. Você não pode olhar um negócio e falar assim, que eu acho que isso se encaixa como? É impressionante como que vira e mexe quando a gente está trazendo evidências científicas, tem alguém que às vezes carrega aquilo de uma forma tão dogmática e se sente... É como se alguém estivesse questionando a sua religião. A pessoa se sente afetada por aquilo e começa a querer trazer uma ideia de que não, mas isso é uma questão de ponto de vista. Não. Ou é ponto de vista, ou é ciência. Exatamente. Né? É claro que podem existir formas diferentes de interpretar algumas questões na ciência, mas, em geral, o objetivo da ciência é não abrir margem para interpretação. É que aquilo ali realmente seja objetivo. E aí cai numa questão importante também, que é sempre um assunto que surge quando a gente está falando sobre isso, que são formas diferentes de definir o que é ciência. Uhum. Eu já ouvi algumas pessoas falarem, por exemplo, a minha abordagem ela não segue essa linha, ou até defendendo abordagens da psicologia que não são essencialmente científicas, mas a pessoa vira e fala, não, mas isso é uma ciência social. Né? Ou seja, querendo dizer de que ela não segue os critérios de uma ciência biológica, de uma ciência exata, apesar da biologia também não ser exata, mas não segue esses critérios, mas é um outro tipo de ciência que aí eles chamam de ciência social. Como você responderia isso? Faz sentido? Olha, aqui existe a possibilidade, inclusive, de recolher meu diploma de filosofia nesse momento. É aqui que talvez as minhas colocações possam ficar até mais espinhentas. Fique à vontade. Mas ciências humanas não é um bom termo. Ciências sociais não é um bom termo. Quando a gente está falando de ciência, por exemplo, seja das perspectivas... E eu não estou dizendo, só antes de tratar isso, que as questões sociais, as questões econômicas não influenciam na ciência. De forma... Elas influenciam, né? O Thomas Kuhn, inclusive, traz isso em Revoluções Científicas,
que é a questão, a gente pode até pensar no boom da década do cérebro, né, que é os anos 90, início dos anos 2000. Se você tem um grande investimento financeiro, econômico e político, você tem um maior desenvolvimento, por exemplo, dessa área em neurociências do que em outras áreas, como, por exemplo, epidemiologia de doenças que afetam grupos de risco, por exemplo. Então, a política, a economia, elas influenciam. Mas dizer que isso são ciências é um tanto quanto complicado, porque você abre brecha para muita coisa. Sim. Então, a ciência, tem um colega meu também, ele é doutorando aqui da Fisiologia e Farmacologia da UFMG, é o Luan. Ele traz isso de uma forma bem interessante, que ele diz que a ciência ela não busca esses grandes universais, Sim. diferente das ciências humanas. Quando a gente está falando, por exemplo, de existencialismo, ou, por exemplo, de estoicismo, seja, vamos pegar a perspectiva fenomenológica dessa abordagem da psicologia. Você enxerga o ser humano a partir daquilo. Então, isso, obviamente, vai influenciar. E não vai permitir, por exemplo, que você tenha as fugas ao erro. A ciência em si, ela não está preocupada com o universal absoluto. Ela está preocupada em fugir do erro. Sim. Um grande artigo científico, por exemplo, um bom artigo científico, ele não vai simplesmente dizer o sal faz mal para a saúde. Isso é uma universal para todas as pessoas. Um sal faz mal. Não. O que um artigo científico bom da área da saúde vai trazer é que o consumo excessivo de sal pode causar hipertensão. Então, estou falando de um particular específico e não de um universal como um todo. Diferente das ciências humanas. Sim. Então, as ciências humanas ela vai definir o ser humano, por exemplo, pela perspectiva existencialista. Ou pela perspectiva estoicista, é a busca do prazer. Porque se você coloca esse óculos, essa lente de como enxergar o mundo, não tem como você discordar que, por exemplo, qualquer que seja a tomada de decisão humana, ela não está buscando prazer próprio. Sim, sim. E aí isso vira um rigor científico. E aí como é que você contesta? Como que você falseia isso? Não há essa possibilidade. Então, eu acho que ciências humanas, ciências sociais, é um termo muito espinhento para se definir, que a gente poderia falar sobre humanidades, disciplinas de humanidades. Sim. Não precisa falar como ciência social. Até porque você não tem previsibilidade de eventos, você não tem a delimitação e a mensuração de objetos, por exemplo, fisicalistas. Quando eu estou falando de mente, de consciente, né, não tem como eu constatar isso numa perspectiva fisicalista. Aqui, a mente está aqui, como Descartes, inclusive, tentou com a glândula pineal. Assim, é aqui que fica a mente. A gente sabe que não. Né? Não é uma questão tão fácil. É até uma questão que tende para um debate, inclusive, do Chalmers. O Chalmers ele vai trazer essa possibilidade, né, de pensar os easy problems, que são esses problemas fáceis, e o problema difícil da consciência. Então, quando a gente está falando de problemas fáceis, entre aspas, a gente está falando de uma neuroanatomia funcional. A gente está enxergando, por exemplo, a gente está buscando compreender como que as áreas de Broca, Wernicke estão relacionadas com os processos de leitura, linguagem, fala, né, escrita e tudo mais. Mas isso não responde, isso responde às perguntas fáceis, que não são nada fáceis, ele mesmo traz isso, mas não responde à pergunta difícil, que é, então, o que é a consciência? Perfeito. E isso, do que é uma consciência, talvez seja um trabalho mais filosófico do que científico. Sim, sim. A ciência é um tema, um assunto, é um universo mais limitado, né? A gente precisa delimitar o que é, porque senão, como você falou, a gente vai abrir uma brecha para dizer que aquilo é científico. Exatamente. E eu acho isso interessante trazer à tona, porque muitas vezes isso gera uma certa frustração para a pessoa que começa a aprender sobre prática baseada em evidência, sobre terapia neurocientífica. Num primeiro momento é doído você encarar essa verdade inconveniente, porque é muito mais gostosinho você afirmar coisas mirabolantes que são altamente aplicáveis para qualquer caso. Por exemplo, até mesmo quando a gente vê aí manchetes, né, notícias que saem. Eu publiquei um tempo atrás falando sobre um artigo científico que a notícia no site foi algo do tipo: café pode recuperar a memória. Aí a pessoa lê aquilo e fala, poxa, que coisa maravilhosa, né? Encheu o bucho de café. Exatamente. Não, café pode recuperar a memória perdida pela qualidade de sono. Ou seja,
A pessoa dormiu mal, ela vai entender o quê? Que agora dormir é opcional. Eu posso só tomar uma xícara de café depois que eu vou recuperar as memórias perdidas pela má qualidade de sono. O que muitas vezes, inclusive, causa problemas no sono, que é o café, se torna a solução Se torna a de solução. perder memória. Olha que incrível. Que coisa maravilhosa. Mas é muito gostosinho você pensar assim, ah, não, beleza, eu posso ficar até 2 horas da manhã assistindo série, então, e depois é só tomar café que eu resolvo os meus problemas. E é mais palatável pra gente essas coisas muito generalistas, né? A gente não quer delimitar demais o que a ciência consegue descobrir. E aí eu fiz um vídeo realmente mostrando o que esse artigo mostrava. E esse artigo era um artigo em roedores, primeiro, né? Já não era em seres humanos, o que já é uma limitação clara. Claro. E que basicamente mostrava que a não era sobre recuperar memórias perdidas, mas sim sobre Imaginei que não fosse mesmo. um tipo de memória específica, que a memória social Uhum. era preservada, o que a gente chama de memória anterógrada, ou seja, a capacidade de formar novas memórias. Então, basicamente, era o seguinte, você pegava 2 grupos de roedores, ambos teriam uma privação de sono, então toda vez que o ratinho ali queria dormir, ia lá, balançava a gaiola para ele não Entendi. dormir. Então, eles tinham uma privação de sono, um deles recebia cafeína, o outro não. Aquele que recebia cafeína tinha maior capacidade de criar memória social, ou seja, a capacidade de lembrar de um outro membro ali da própria espécie, de um outro indivíduo, que era colocado na gaiola. Então, ele conseguia formar a memória daquele indivíduo, enquanto o que não tomou café não conseguia formar essa memória adequadamente. A única afirmação que dá para tirar desse estudo é exatamente essa. É uma afirmação muito delimitada. Esse estudo mostrou que, em roedores, a introdução de cafeína em roedores que foram privados do sono preservou parcialmente a memória social. Acabou. Não dá para afirmar mais nada além disso. E isso é uma coisa interessante que tem que se falar, né? Que é o que a gente está debatendo. Que é a questão, a ciência, ela está tratando não só de fugir do erro, mas desses particulares. Sim. A gente pega, às vezes, por exemplo, muito, e isso é muito difícil em Instagram, seja... Não só Instagram, mas alguns, né, profissionais, eles vêm trazendo grandes manchetes, igual você falou, com uma conclusão que às vezes nem é a conclusão do artigo, Sim. e trazendo isso de forma como se fosse um dado científico de fato. Perfeito. Que é um dos grandes problemas que eu costumo dizer também das limitações, da diferenciação, né, do que é ciência e o que é pseudociência. Sim, sim. Porque a pseudociência e a ciência, a linha tênue entre elas, ela é muito delicada. Porque a ideia, inclusive, da pseudociência é pegar de coisas científicas e torná-las pseudocientíficas, Sim, sim. né? Você vai se valer de um discurso científico, de terminologia. Você vai, de uma forma mais resumida, né? Eu diria que é uma falsa ciência. Você finge que aquilo é ciência Exatamente. quando não é. E aí vem um debate para a gente retomar as questões das abordagens psicológicas, psicanálise. E olha, eu vou até fazer uma defesa à psicanálise daqui a pouco aqui. Faremos algumas. Faremos algumas, inclusive. Porque, como a gente falou, aqui a discussão é sobre entender o que é ciência, não é sobre ficar atacando a abordagem XYZ. Fato é que existe uma diferença entre você afirmar que aquilo não segue uma metodologia científica e você dizer que aquilo é uma pseudociência. Eu considero que seria um absurdo, por exemplo, você dizer que uma pessoa que segue uma determinada visão religiosa, ela está cometendo uma pseudociência. É claro. Né? Porque, na verdade, ela não se propôs a ser ciência em momento algum. A gente espera, pelo menos. Espera-se, né? Porque é essa a questão. Tipo assim, a questão da pseudociência, inclusive o Popper traz isso também de uma forma mais clara e discursiva no livro dele, que é né, dos paradigmas e das definições do que seria ciência e pseudociência e científico, o que não é, que a pseudociência, ela se torna pseudociência quando ela bate no peito e fala, eu sou ciência. Sim. E quando ela não faz isso, não é um grande problema, né? Que seria as questões, por exemplo, eu gosto de trazer em filosofia, quando a gente está falando de, seja estoicismo, por exemplo, ou epicurismo, que nossa, vai entrar agora, o comentário agora vai entrar espinhoso. Vai, fica à vontade. Então, vamos lá. Estamos aqui para isso.
é que se vende muito essa perspectiva, né? O estoicismo como forma científica de melhorar a sua autoestima, Sim, sim. o estoicismo contra a depressão. É. Primeiro que, quando a gente fala dessas filosofias antigas, né, dessas clássicas, helênicas e tudo mais, a preocupação era como modo de vida. Então, é tentar viver dessa maneira para tentar viver melhor. Perfeito. É um ethos, não é uma proposta, uma perspectiva física, de fisicalismo, de ciência, dizer, olha, isso daqui... Não. Tanto que você tem aquelas que se contradizem. Agora, bater no peito e falar, olha, estoicismo combate depressão. Ai, porque o menino estoico, o homem estoico, ele não é depressivo porque isso estimula dopamina e serotonina. E aí você começa a ver todos esses termos que o pessoal utiliza, né? Sim. Inclusive em outras áreas da pseudociência. Como a gente vê, existe uma diferença muito clara do que seria... do que é musicoterapia e o que chega a ser pseudociência. Perfeito. Se a gente está falando de música, música é comprimento de onda, que ativa canais auditivos, estimula a ativação sináptica, e aí quando você tem uma regulação, por exemplo, de escutar sempre a mesma música em determinados momentos, você tem ativação de hipocampo, áreas relacionadas com, por exemplo, consolidação de memória, mas dizer que a frequência de onda 528 Hz cura a depressão porque combate as ondas, não sei o que, é um salto lógico. Extrapolações. É uma extrapolação super problemática, porque traz aquilo que parece ser científico e cria esse discurso. Sim. Que muitas vezes é esse discurso de fachada, né? Que é o da falsa ciência. Que, olha, estou me transpondo como científico. Eu estou falando de ondas. Sim. Eu estou falando de uma frequência de 528 Hz. Como que isso não é ciência? E aí você apresenta isso, às vezes, por um paciente ou mesmo por um terapeuta que, às vezes, não tem esse letramento científico, a grosso modo, seja de epistemologia, filosofia da ciência. E aí acaba se confundindo e comprando essa ideia e utilizando essa ideia. A gente tem isso de inúmeras formas. Desde, por exemplo, recentemente eu vi... né, reels de Instagram e de psicólogos e de terapeutas recomendando, por exemplo, pílulas de magnésio para melhorar o sono, sem cogitar a possibilidade de uma barreira hematoencefálica. Sim. Que aí você toma o magnésio e aí você melhora o seu sono. Eu falei assim, caramba, mas isso é fácil assim? Olha que coisa interessante. Exatamente. E aí as pessoas nem se preocupam, né? Antes de começar a prescrever, porque não se pode nem se dizer que é uma prescrição, porque você nem precisa de receita para isso, que é aquela grande questão, inclusive, que a Mari Kruger traz, desses complexos vitaminérgicos, né? Sim. Que ele tem um pouco de tudo e o suficiente de nada, que é essa ideia para poder vender para qualquer pessoa. E aí você compra um complexo de magnésio que melhora o seu sono, porque o magnésio ele vai estimular a produção de serotonina ou vai barrar a produção de noradrenalina. Amigo... Exatamente. Uma vitamininha assim, fácil demais. E aí se torna atrativa a ideia. Muito atrativo, porque se eu tenho problema de sono, obviamente eu prefiro não mudar, por exemplo, toda a minha alimentação. Igual a gente estava falando do café. Sim. O café ele tem um tempo de vida útil, né? Igual você tem aulas excelentes, incríveis não só na pós-graduação, mas na especialização em neurociências do Instituto Lucas Kane, que passa sobre isso, sobre o tempo de meia-vida do café, sobre como que ele vai atrapalhar, por exemplo, o ciclo circadiano. Sim. Às vezes o seu paciente, aí, quando eu digo o seu, né, o paciente do psicólogo, né? Quando o seu paciente concurseiro, ele está com dificuldade de guardar as questões, não é por causa de uma angústia existencial. Não é por causa, por exemplo, de uma autossabotagem. É porque ele está tomando café 7 horas da noite para estudar e dormindo 2 horas da manhã. Perfeito. E tendo que acordar às 5 para trabalhar. Ele não vai consolidar a memória, ele não vai ter um bom ciclo circadiano, ele não vai dormir bem e quando ele acordar e ele vai encher o bucho de café de novo, ele vai continuar ansioso. Não é uma questão metafísica, não é uma questão de autossabotagem por uma herança, às vezes lealdade, como a gente vê de outras perspectivas de psicologia integralista, né? Dessas terapias integralistas. Integrativas. Obrigado. Não é isso, é só
vamos não tomar café 7 horas da noite? Sim, sim, Já me exatamente. ajuda? E o pessoal fica pé da vida quando começa a falar do café, porque o brasileiro ama o café. Não. Né? E eu Não, sou e, um... inclusive, não estamos falando mal do café, gente. Pelo amor de Deus, vamos deixar isso claro aqui. Exatamente. A gente é mineiro. Exatamente. Eu sou, acho que uma exceção que eu não tomo café, e aí fica fácil pra mim meter o pau ali e dizer que o negócio pode Uhum. causar problema. Mas a ideia não é sobre você dizer que você não pode tomar café, é que existem malefícios associados ao uso excessivo e tardio. Só que, muitas vezes, o psicoterapeuta, ou terapeuta, ou até outros profissionais, eles... É muito atrativo para eles pensarem num tratamento, numa linha de intervenção que leve em consideração uma única coisa. Ou seja, Claro. tudo se restringe ao que ficou mal resolvido com os pais. Que é mais fácil, né? É mais fácil. Ou então, vamos pensar em outras áreas, então, para não Uhum. ficar só dentro da psicologia. Você falou sobre extrapolações, que talvez seja um dos caminhos mais clássicos que a pseudociência percorre, né? Você Uhum. tem fatos científicos reais, mas você extrapola aquilo para coisas que não podem ser afirmadas. Isso acontece muito hoje no universo da nutrição. E na nutrição aplicada à saúde mental. Eu Se lembrei do vídeo maravilhoso, desculpa te cortar, do Porta dos Fundos, há tempos atrás, do ovo faz mal. o ovo faz O mal. ovo faz mal. Não, aqui, 9 horas da manhã falou aqui, ó, ovo faz mal. Ah, não, agora já pode comer ovo. Falei, gente, E você não sabe em quem você pode confiar, Uhum. porque às vezes tem ali um fulano de tal que pega uma informação científica totalmente desencontrada, afirma uma coisa que não poderia ter sido afirmada sobre aquilo, aquilo se difunde pela internet, sim, e aí quem realmente consegue responder isso é quem está pesquisando aquilo ali a fundo. É complicado a gente também cobrar da população saber filtrar o que é científico e o que não é. Cabe a nós fazer esse trabalho, então, e exatamente. se informar para poder divulgar de uma forma correta para os nossos pacientes. É a questão de imposto de renda, gente. Eu não sei fazer imposto de renda. Aí por isso tem um contador que faça. A questão é que eu Exatamente. confio que ele vai fazer certo. Perfeito. Só que com todas essas abordagens e com tudo igual você abordou também, tipo assim, que é atrativo, cada vez mais a gente tem terapeutas que compram essas ideias, é difícil até de acreditar não só nos terapeutas, né, mas no clínico que está te atendendo. Sim, sim. E isso é extremamente frustrante. Porque quando eu era criança, eu Lá em acreditava... Barbacena, quando eu era menininho pequeno, lá em Quando eu- Barbacena, Exatamente. Eu falo isso porque, infelizmente, tem muita gente que depois de muito, né, depois de adulto, às vezes depois de idoso, que vai perceber o que eu vou falar aqui agora. Mas quando eu era criança, eu achava que se existia um profissional que era uma figura de autoridade, eu podia confiar nele. Se tem um médico falando comigo, ele sabe o que ele está falando. Se eu estou falando com um fisioterapeuta, ele sabe o que ele está falando. Se eu estou falando com um psicólogo, ele sabe do que ele tem que saber. ele Como sabe. é que ele não sabe? Ele está totalmente atualizado quanto às evidências mais recentes. Ele jamais iria me recomendar fazer uma coisa que não tem sentido. E aí a gente cresce, começa a frequentar o universo científico e a gente fala, caramba, a maioria tá falando besteira. Tem gente que é doida. Exatamente. Tem gente que tá falando ali que às vezes... E não é só E com convicção. com convicção. Bactéria tem consciência. Sim. Já passei por isso, já Sim. passei por questões na pós-graduação, tipo, de que bactérias têm consciência, de que a gente tem estados afetivos da mitocôndria. E você fica, meu Deus, olha o salto lógico, a regressão ad infinito, que é um grande problema, né? Porque se tudo... uma das defesas, né, desse panpsiquismo é isso, né? Que acontece, somente seres conscientes formam seres conscientes. Sim. Só que se você cai isso num regresso ad infinito, meu, até o meu spin, que tá dentro de um elétron, lá nessa... Mas ele tem consciência alguma também, ele consciência. precisa ter. Sim, sim. E são visões que podem ter alguma lógica transcendental, mas quando a gente fala de universo científico, a gente vai se valer daquilo que é observável. Exatamente. E aí a gente volta naquela questão. Tudo bem, a gente entendeu agora que a pseudociência é aquela que se vale como científica, que se vale de um discurso científico para te vender uma ideia. Muitas vezes extrapolando coisas que não poderiam ser extrapoladas. Aí eu comecei a falar da questão da nutrição, porque um fato que é muito... Um fato não, né? Uma ideia que é muito difundida por aí é de que a dieta ou a alimentação, a saúde gastrointestinal, ela poderia ser a causa primária de uma depressão, porque 90% da serotonina é produzida no intestino.
Aí vem aquele fato científico que pouca gente sabe, é que essa serotonina intestinal não chega no seu cérebro, porque ela não atravessa a barreira hematoencefálica. Então, olha só, a gente pegou um fato científico real. A grande maior parte da serotonina é produzida no intestino. Só que a gente extrapola para a minha dieta X vai curar a sua depressão. Falei, não, 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 não. A gente não tem mecanismo plausível para isso, a gente não tem evidência clínica para isso. É plausível dizer, olha, se alimentar bem gera um impacto positivo na sua saúde mental. Não é plausível a gente vender uma dieta, um plano específico para tratamento de depressão que seja consolidado na literatura. E aí, tudo isso para poder perguntar. A psicanálise, então, que a gente começou com essa provocação mais ácida, que muita gente por aí afirma que é uma abordagem pseudocientífica. Ela se vale de um discurso científico, porque tem muita gente que afirma, não, a psicanálise ela não é pseudociência, porque ela não se propõe a ser científica, ela não se propõe a ser uma ciência. E eu acredito que isso às vezes tem um certo sentido, às vezes não. Eu queria saber a sua visão sobre isso. Ela pode ser considerada pseudociência ou apenas uma visão não científica, assim como é a arte ou a filosofia? Quem está falando, está batendo no peito e está dizendo que aí virou pseudociência. Perfeito. É a questão. Perfeito. Que eu sempre trago não só para os meus alunos, inclusive independente da abordagem, mas trazendo aqui a psicanálise, vamos apresentar igual o Popper trouxe para a gente, e não só o Popper, mas a Margaret Mead também é uma antropóloga, um dos maiores nomes da antropologia no século XX. Ela vai tentar mensurar e testar, na verdade, né, testar a teoria freudiana, por exemplo, em Samoa, uma sociedade que ela não é patriarcal, uma sociedade que não é construída nessas perspectivas ocidentais que a gente tem, como tem, por exemplo, da era vitoriana da psicanálise. Então, fazendo essas duas análises, né? O Popper, primeiro, a gente não consegue mensurar esses arquétipos ou essas ideias, essas entidades da psicanálise. Elas não são fisicalistas. Sim. Seja a estrutura, por exemplo, as estruturas, né, desde, como disse anteriormente, né, o neurótico, o perverso ou psicótico, seja as questões de egos, de superego, ego e id. Então, você não tem uma mensurabilidade disso. Outras áreas, por exemplo, igual a filosofia, quando a gente está falando de fenomenologia ou existencialismo, tem também essas questões, que é os famosos qualia, né? O Gustavo Leal Toledo, ele é um professor de filosofia da ciência da UFSJ, que ele tem um ensaio bem interessante que, se eu não me engano, tem acesso aberto. Ensaios de um fisicalista estrito, que é quando você vai tratar desses dualismos enrustidos. Sim. Então, você não tem a mensurabilidade, você não tem o fisicalismo disso. Esse é um primeiro ponto. O segundo, em relação a, por exemplo, Popper, né? Um segundo ponto é a questão da falsabilidade. Não permite falsabilidade, porque é uma visão, é uma cosmovisão, uma ontologia que seja, né? Então, por exemplo, quando você está falando de interpretação dos sonhos, a gente já tem hoje, inclusive, um bom livro para isso, inclusive brasileiro, é o do Siddhartha Ribeiro. Sim. O Oráculo da Noite, para quem tiver oportunidade. É um bom livro que mostra mecanismos neurobiológicos, né, envolvidos na questão dos sonhos e tudo mais, como reguladores normais. Nada mais do que isso. E aí, se os sonhos são manifestação do inconsciente, quando você tem um sonho que parte, inclusive, de uma interpretação, não só da pessoa. Primeiro que, né, a pessoa vai tentar lembrar do sonho dela, que já não ocorre de forma 100%. Já sabe bem dos mecanismos a gente já sabe muito bem disso. E você, porque eu lembro que eu sonhei exatamente com isso, isso, isso. É mais o seu cérebro querendo falar, para de falar. É isso. É isso aí mesmo. É isso daí que você está lembrando. Economiza energia, né? Pega aí uns fragmentos, junta tudo numa narrativa lógica. Eu estou mais preocupado em saber se a sua circulação está em dia. Sim. Né? Então, aí, primeiro tem isso. E depois que tem que parte também de uma interpretação, de um viés do próprio psicanalista, de interpretar o sonho a partir da interpretação do próprio cliente sobre a interpretação do passado dele.
O que para mim é a parte mais perigosa, porque a gente sabe muito bem que a memória nunca é uma cópia fidedigna. Sim. O engrama neural, o traço físico de memória no cérebro, ele se desestabiliza toda vez que você evoca aquilo, então você vai adicionando informações da sua visão atual de mundo, e obviamente qualquer coisa que enviese a sua interpretação daquela memória, ou vai ser adicionado E vai poluir aquela imagem episódica, né? vai poluir. Então, muitas vezes, sem querer, o psicanalista, na boa intenção de fazer o que ele aprendeu a fazer na formação dele, vai Uhum. acabar induzindo uma percepção do paciente sobre o seu sonho ou sobre sua própria psique. Né? E aí a gente tem esse segundo ponto, né? Que é esse, por exemplo, o problema. Então, e aí a questão do escapismo, na verdade. Porque como que não permite falsabilidade? Porque é uma resposta simples, né? Então, quando o sonho não faz parte da manifestação do inconsciente, então isso vai ser incomensurável, como diria Thomas Kuhn, né? Não vai agregar a perspectiva psicanalítica, então a interpretação dos sonhos vai precisar ser deixada de lado. Sim. Aí vem a resposta, não, isso é resto diurno. Resto diurno. Eu falo, então, meu amor, se eu não tenho como testar, falsear Sim. e tratar a sua teoria como ciência, é só não bater no peito e dizer que é científico. Perfeito. É, inclusive, tanto cultural que, como eu estava dizendo a Margaret Mead, nessa pesquisa que ela fez antropológica, ela viu que a passagem da fase infantil para adolescência para adulta nessas culturas que não são patriarcais, que não são, né, ditas, pensadas, né, numa estrutura ocidental, inclusive capitalista, né, de ganho e de perda e tudo mais, esses grandes complexos que a gente tem, por exemplo, como o complexo de Édipo, como a questão de tratar essa fase como uma grande ruptura ou nova estruturação e tudo mais, não vai acontecer. Sim. Então, ela é cultural. E se ela é cultural, ela não pode ser científica. Perfeito. Um exemplo que eu gosto de dar é o paracetamol. O paracetamol ele vai funcionar ele é científico porque ele vai funcionar para mim e também para uma pessoa do outro lado do mundo. Independe da minha crença, independe da minha religião e depende de como eu fui construído culturalmente e socialmente. Agora, se depende de como isso ocorre, se depende de uma perspectiva vitoriana, se depende de uma perspectiva patriarcal, se depende dessas questões, né, de ganho, perda e tudo mais, de enxergar, inclusive, o próprio desenvolvimento humano como uma constante agressão do violência e do sexual, então é cultural. Se é cultural, não é científico. Se você está batendo no peito dizendo que é, então você está fazendo pseudociência. Perfeito, perfeito. E vira e mexe, o pessoal vira e fala assim, Lucas, mas a ciência não é a dona da verdade, ela não tem todas as respostas. Não é. Não é para ser. Ela não é para ser. É justamente isso que separa a ciência do dogma, né? Exatamente. Se eu viro para você e falar, olha, Deus existe, com todo o respeito a todas as crenças religiosas, eu tenho as minhas próprias crenças espirituais, você tem as suas, mas ela é uma afirmação que é impossível de refutar. Vamos pensar num experimento para demonstrar que Deus não existe. A gente não tem como pensar Quem sobre trata isso muito bem também é até o próprio Wittgenstein. Se eu não me engano, é em Tratactus Lógicos Filosóficos. Me desculpa meu latim. Não há. Então, Mas a negação de uma premissa metafísica, vai dizer, ele ainda é metafísica. sim. Dizer que Deus não existe não é fazer ciência. Você continua fazendo metafísica, fazendo filosofia. Até porque o interesse da ciência não é esse. Ela é descritiva. Perfeito. Então, por exemplo, e ela tanto comete erros que ela precisa ser falseada. Sim. Um excelente exemplo que a gente tem em psicofármacos é a questão do Zolpidem. Né? O Zolpidem ele é um medicamento que, se eu não me engano, ele foi autorizado ao uso e à prescrição na década de 90. E aí, a gente vem, por exemplo, retomando Thomas Kuhn, né? Como que as questões sociais e políticas elas vão interferir na ciência. Não de forma de, então aquilo é científico ou não. Não. Mas, nesse contexto, o Zolpidem, ele é prescrito e ele era prescrito até a década, mais ou menos, no início dos anos 2010, com a mesma dosagem, tanto para homem quanto para mulher. Mas aí pesquisas no final da década de 2000, da primeira década de 2000, início de 2010, mostraram que a metabolização do Zolpidem em mulheres é diferente do homem. Então, que você tem, por exemplo, até taxas de 45% de diferença. E aí o Zolpidem, prescrito da mesma dosagem, mostrava, por exemplo, dificuldades em tarefas diárias no dia seguinte.
seja, por exemplo, de memória, seja, por exemplo, motora, de dirigir, tudo mais, que causava esse déficit. Aí vem a ciência e fala, olha, erramos. Sim. Então, o que a gente faz agora? Prescreve de uma forma diferente. A ciência ela não é dogmática, a ciência ela assume a possibilidade do erro justamente para ela evoluir. Porque senão ela se mantém dogmática a ponto da gente continuar tratando histeria com cocaína. Perfeito, perfeito. Eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que trazer desse ponto aqui sobre a minha prática, por exemplo, eu sou psicanalista e o pessoal ali está falando que a minha abordagem ela não segue os critérios para ser considerada uma ciência de fato. Perfeito. A ciência ela não está aqui realmente para poder trazer verdades absolutas. A gente tem aquela famosa frase do Carl Sagan, se eu não me engano, de que a ausência de evidência não é evidência da ausência. Exato. Né? Então, assim, pode ser que tenha alguma coisa que Freud propôs ali que tem uma explicação até transcendental que mostra... Pode até ser, só que aquilo não é observável, a gente não considera científico. E aí que tá. Eu posso continuar sendo psicanalista? Claro que pode, desde que você saiba separar o joio do trigo. Né? Saiba Perfeito. o que é que você pode afirmar, o que você não pode afirmar, as limitações claras da teoria psicanalítica enquanto, enfim, enquanto ciência psicológica, vamos assim dizer, e reconhecer de que talvez se você bater no peito e dizer que tem evidência onde não tem, aquilo já se tornou um discurso pseudocientífico. Sim. E por que eu acho importante a gente trazer também essa honestidade intelectual? Porque aqui a gente está falando da psicanálise, mas existe uma certa... um cherry picking, né, que é aquela falácia argumentativa de você só selecionar algumas informações para defender o seu ponto. Claro. De muita gente que fala sobre prática baseada em evidência, que afirma categoricamente, não, olha, a psicanálise é uma pseudociência, não serve para nada, e a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, essa sim é o ápice da evidência humana. Né? Que bom que aqui a gente vai brigar com todo mundo, né? Não, aqui a gente vai... Todo mundo que tá aqui vai sair com raiva da gente. Ninguém vai se safar. Ninguém. A gente Ninguém. já bateu em filosofia, a galera da filosofia, da psicologia, da psicanálise, agora Nutrição. na TCC. Nutrição, vamos lá. Vamos continuar, que é só verdade. Como eu sempre falo nas primeiras aulas da pós-graduação, que olha, se tem uma coisa que vocês vão ter aqui, é crise existencial. Então, se preparem para questionar tudo aquilo que vocês acharam que fazia sentido. Vou retomar só nesse momento o Hannah Arendt, que o pessoal fala assim, inclusive tem um grande problema de filosofia, que é a filosofia clínica. Ah, sim, sim. Essa eu lembro que você me falou sobre isso. Que a filosofia clínica, né, ela se propõe a tratar em terapia, em clínica, a partir de uma perspectiva e de ensaios filosóficos. Perfeito. E uma vez que deu muita, digamos assim, treta no grupo da sala, foi uma vez que eu brinquei, falando sério, né, naquela... Aí, já que a gente vai defender, né, falar também às vezes bom de Freud, né, no fundo da toda brincadeira tem uma verdade. Eu falo que é brincadeira para poder dizer uma verdade. Sim. Mas é a questão que o pessoal, não, porque a filosofia mudou a minha vida, a filosofia me fez enxergar a vida de uma forma mais clara, de uma forma melhor, não sei o quê. Hannah Arendt vai dizer, filosofia é traumatizing, é trauma. Se você fez filosofia e saiu vendo um mundo de arco-íris, volta e tenta fazer mais uma vez. Tá faltando alguma coisa aí. Tá faltando alguma coisa, porque se ela não te deu uma crise existencial, ela não é para te deixar confortável. Se fosse para deixar confortável, diria Luana Piovani, eu ia num parque de diversão. Parque de diversão. Entendeu? Eu ia ver um filme da Disney. É a mesma coisa que eu falo para a própria terapia também. A própria terapia, claro que vai ter momentos onde você vai estar ali sendo acolhido e tudo mais, mas tem hora na terapia que tem que ser desconfortável. Tem que ser. Tem que ser Às vezes tem que desagradável. pegar na pessoa e falar, maluco, você tá doido? Você vai fazer isso de novo? Exatamente, porque se você tá só querendo ser acolhido, só ficar ali gostosinho, aquela coisa confortável, aí você vai conversar com aquele seu amigo, aquela sua amiga que vai te abraçar, vai no spa, vai no parque de diversão. A terapia é um processo de muitas vezes você se deparar com verdades inconvenientes sobre si mesmo, sobre a vida, né? E aí a gente chega nesse ponto de que vai muito além apenas do discurso da psicanálise. Um ponto importante, que aí já trazendo também que você falou sobre a filosofia clínica, é que existe uma grande diferença entre você conseguir explicar mecanismos de alguma coisa, ou aquilo ter uma lógica, às vezes até mesmo mostrada em evidências, que é no caso que a gente fala muito sobre neurobiologia, ou seja, uma abordagem que é plausível cientificamente, mas existirem evidências clínicas de qualidade sobre aquilo. Ou seja,
O grupo X recebeu uma intervenção, o grupo Y recebeu outra intervenção, aleatorizou, um estudo com N bacana, com baixo risco de viés, e você conseguiu demonstrar que aquela abordagem para um desfecho específico, numa população específica, gera um resultado específico. São tipos de estudos diferentes. Tudo isso para dizer que, mas no início do nosso episódio, você mencionou o quão difícil que é, o quão difícil não, na verdade, o quão impossível é você tratar a mente como um construto objetivo, como um conceito científico. A mente é uma coisa meio flutuante, né? Ninguém sabe onde é que a mente está, é um conceito abstrato. E muitas, se não a maioria, na verdade, com certeza, a maioria das abordagens em psicologia que são ensinadas dentro da faculdade, inclusive, que aí vai uma defesa aos terapeutas integrativos, que muitas vezes o pessoal traz um discurso tipo assim, ah, não, esse povo aí que está atendendo sem graduação está fazendo besteira porque só quem é psicólogo que trabalha com ciência de verdade. Tudo bem. Eita. Vamos dar um passo atrás. A maioria das abordagens da psicologia tratam a mente como um construto abstrato, metafísico, praticamente. Praticamente metafísico. Inclusive a terapia cognitivo-comportamental. Um exemplo é um pouco esdrúxulo, digamos assim, mas que eu gosto de dar, que às vezes acho que fica mais palpável, é o seguinte: a respiração em si, como uma entidade, como algo metafísico, ela não existe. A gente está falando, por exemplo, de inspiração de oxigênio e aí trocas gasosas no alvéolo pulmonar. A gente está falando que tudo isso, todo esse processo é respiração. Sim. Ninguém vai, por exemplo, num pneumologista, acho que eu falei certo, né? Sim, para tratar a respiração, falando, não, isso daqui é um problema metafísico. Não. E enxergar a mente assim é um problema é uma questão de todas as abordagens até onde que eu consigo enxergar. Sim, perfeito. Que é tratar a mente como algo abstrato e metafísico, como se ela fosse algo diferente de que não, para não cair num reducionismo biológico, que também não é a ideia, mas só para exemplificar, é que como se ela não fosse o resultado de todos esses processos que estão acontecendo. Sim, sim. Desde sinapse, né? Desde questões químicas, por exemplo, com sinapses, desde questões elétricas físicas com sinapses, químicas com neurotransmissores, biológicas com neurobiologia, relacionando, por exemplo, áreas... quando a gente está lendo, por exemplo, alguma coisa escrita, tanto o occipital quanto áreas de Wernicke e Broca, enquanto eu estou lendo em voz alta, estão em ativação. Então, enxergar a mente como algo para além disso. Sim. E isso é um grande problema de todas as abordagens. Não só de uma ou outra específica, mas a mente, ela está ali. Assim, mas ela está ali aonde? Onde é que eu pego essa mente aqui? E aí que vem a origem do termo, como você mencionou lá sobre a psicologia. A gente estava conversando isso no carro, né? Sobre psicologia, seu estudo da alma. E, realmente, muita gente não conseguiu se desvincular da ideia do estudo da mente ser um estudo de uma essência transcendental. Claro que a gente até entende que existe um certo limite até onde a ciência vai, que é o tal hard problem da consciência. Exatamente. Que o próprio Antônio Damasio traz no livro Mistério da Consciência. Olha, em essência, a gente não consegue entender 100% o porquê que existe uma experiência subjetiva e não porque nós não somos só máquinas, vamos dizer assim. Mas dizer que isso, por exemplo, é um qualia, dizer que isso, por exemplo, é um fenômeno subjetivo ou que isso é uma estrutura, enfim, qualquer que seja, também não é responder. Não é responder e você se afasta de uma abordagem saúde. Sim. E é o que eu sempre falo, por isso que a gente defende tanto a neurobiologia. Se nós queremos nos posicionar como profissionais respeitados, profissionais da saúde, assim como o médico, o fisioterapeuta, o dentista, o veterinário, seja o que for, a gente não pode querer se afastar desse universo e falar, não, olha, vocês trabalham aí com o que é mensurável, observável, e a gente trabalha com uma essência quase que sobrenatural da existência. A gente precisa assumir de que, inclusive, há pouco tempo atrás, a questão de 2 anos atrás, tinha um perfil muito famoso que falava sobre psicologia do comportamento, que eu cheguei a ter o desprazer de ver esse vídeo, que basicamente foi um vídeo que foi amplamente divulgado, que escancarava aquela... enfim, a falta de letramento científico ali, muitas vezes, onde eles basicamente falavam o seguinte: você não precisa aprender neurociências porque você, enquanto psicólogo, não vai fazer nenhuma intervenção a nível neural. Mas aí você me quebra. Aí... Eu falo assim, meu amigo, você está fazendo intervenção aonde, então?
Se não é a nível neural, é a que nível? É a nível Aí sobrenatural? É a nível da quinta dimensão? É. Se a gente não partir do pressuposto que existe um componente neurobiológico por trás dos processos cognitivos e emocionais, nós estamos fazendo uma abordagem religiosa, uma abordagem espiritual. Eu posso fazer isso? Posso. Pode. Só que aí, ao invés de eu colocar lá a clínica de psicoterapia, talvez eu coloque a igreja do não sei mais o quê. Eu vou me divulgar como um guru religioso, né? O mestre do Himalaia. Eu acho que está fazendo Sim. mais sentido ali, né? E assim, a gente entende, então, que existe um distanciamento, existe a importância de encararmos que existem componentes biológicos, componentes observáveis, a mente em si não é um construto observável, e isso acontece até mesmo nas abordagens consideradas padrão ouro da psicologia. São limitações científicas que, igual você está colocando, elas precisam ser ditas. Sim. Inclusive para a gente, por exemplo, não sair daqui, ou quem quer que esteja escutando o nosso podcast, né, sair daqui dizendo isso. Você, não, então, a minha abordagem da psicologia, ela é ciência. Sim. Vamos colocar um pé atrás. Né? A terapia cognitivo-comportamental, eu comecei falando aqui de que ela existe uma diferença entre evidência clínica e evidência de mecanismos. Ela é considerada a abordagem padrão ouro, com maior nível de evidência, não é porque os seus mecanismos são totalmente compreendidos. Porque quando a terapia cognitivo-comportamental traz a ideia de um pensamento automático, uma crença nuclear, uma crença intermediária, cadê? Cadê a crença aqui, ó? Cadê o pensamento? Qual que é o engrama dela? Posso pegar? É aqui? Vou tirar então, hein, essa crença aqui e colocar uma melhor. Seria bom se a gente conseguisse fazer isso, né? Avaliar cada neurônio, qual é o pensamento, mas a gente não, quem sabe um dia a gente chegue lá. Inclusive limitações que a própria ciência ela se coloca, né, a neurociência, que Sim. Quando todo mundo sai, por exemplo, dizendo, né, todo mundo assim, as pessoas saem dizendo, não, porque essa abordagem que ela é padrão ouro, ela mede, ela testa isso assim, vamos devagar sobre o que você está testando, sobre o que você está medindo. Perfeito. As questões, por exemplo, inclusive que a gente está tratando de crenças nucleares ou estados de crença já é uma questão filosófica para início de conversa. A gente está falando de crença que é uma... A gente precisa... Qual que é o cerne dessa palavra? Você está falando crença em que sentido? Porque crença, por exemplo, em orixá eu também tenho porque eu sou umbandista. Isso é científico? Sim. Eu consigo ver, por exemplo, a passagem de tempo na natureza, mas eu não posso dizer que isso é orixá. Perfeito. Aí, científico, isso não é. Um grande debate que as pessoas colocam, às vezes, e que é um tanto quanto reducionista, de novo, e aqui eu vou dar o exemplo de forma mais abrangente, que é assim, porque você tem um estado de crença, você tem uma crença de que a atividade física é ruim. E aí, se você for na academia todos os dias, você, inclusive, novamente, naquele discurso que se vale da ciência, que se propõe a valer da ciência, mas se torna pseudocientífico. Sim. Você vai todo dia na academia, você faz o seu treino porque libera serotonina ou citocina, você passa a gostar. Se fosse tão fácil assim, se fosse tão simples, porque a gente está falando de um fenômeno que não é observável, que não é mensurável, inclusive de questões, né, de, por exemplo, de fenômenos dessa pessoa que podem não ajudar a consolidar isso como uma boa memória. Porque o discurso vai na academia todo dia, libera serotonina, libera dopamina, e aí você consolida a memória de que isso é bom. Sim. Mas uma coisa, por exemplo, eu ir numa academia, por exemplo, perto da minha casa. Outra coisa, por exemplo, a pessoa que tem que acordar às 4h30 da manhã para ir no sereno, na academia, lotada, com uma música, às vezes, que ela não gosta, e ela não consegue nem ouvir o próprio fone, para fazer um tipo de atividade que ela não gosta. Aí você está colocando tantas questões que interferem na consolidação e dizer que simplesmente fazer um exercício vai liberar dopamina e isso vai te fazer bem, você vai passar a gostar, que reduz. Sim. Coisas que, inclusive, práticas, como a gente está falando de outras abordagens da psicologia, como a própria TCC, alguns padrões ouro, coloca, né? Sim, Não, sim. vai na academia todo dia. Academia é bom para saúde mental. Tem liberação de dopamina, serotonina? Tem. Mas é simplesmente isso? É eu pegar 2 pesos, fazer 15 minutos assim, 1 hora que seja, todo dia por semana e funcionou. São questões que a própria ciência ela se coloca e ela se limita a tentar entender isso e compreender de uma forma melhor.
Não estou dizendo, ó, para eu também não sair daqui falando que, que atividade física não faz bem. Faz. Façam atividade física. De fato, ela vai melhorar a circulação. Não só os neurotransmissores, por exemplo, liberação, mas também circulação. Vai ajudar, por exemplo, queima de gordura, vai melhorar a respiração e tudo mais. Mas até para se precaver com qual discurso, por exemplo, de uma TCC está se valendo de um argumento reducionista para se dizer que ela é científica. Perfeito. Porque, de fato, correr 10 minutos por dia libera ocitocina. Ok, mas aí isso vai curar minha depressão? Eu vou correr 10 minutos todo dia na esteira e eu vou curar minha depressão. Amigo, vamos devagar. Existe um limite até onde a gente consegue Exatamente. afirmar. E a ideia, desde 1977, lá George Engel já falava sobre o modelo biopsicossocial. E o que a gente tem são dois extremos. Tem um pessoal que quer ficar só no biológico e desconsiderando o contexto psicossocial, que nem sempre a gente consegue mensurar tão bem. Sim. E aí vem o valor, realmente, até de abordagens filosóficas, psicanálise, isso, aquilo, que pelo menos fazem um esforço muito grande em compreender questões subjetivas que nem sempre são mensuráveis. E a questão biológica também. Por outro lado, a gente tem aí psicoterapeutas que acham que só aquilo ali vai ser suficiente, não vamos considerar o sono, o exercício físico, a neurobiologia. É a junção disso que permite a terapia eficaz. E a compreensão, como você mesmo já começou a trazer, de que nem tudo aquilo que tem plausibilidade gera resultado clínico. E nem tudo que gera resultado clínico tem plausibilidade. Como você falou, teoricamente a gente consegue entender toda a neurobiologia por trás de você fazer exercício físico melhorar a sua saúde mental. Mas será que isso, para aquele indivíduo específico, vai fazer ele curar a depressão dele? Por que a TCC é considerada padrão ouro? Porque quando a gente vai para evidências clínicas, não é sobre entender os mecanismos. Por mais que a gente tenha muito estudo de neuroimagem, que nos permite compreender os impactos neurobiológicos da terapia cognitivo-comportamental. Isso é fato. Mas, apesar disso, tem muita coisa da TCC na sua teoria original que é subjetivo, que não é mensurável. O que a gente tem é evidência clínica. Quando você coloca ali um grupo com depressão e um grupo que vai receber TCC e o outro que não vai receber TCC para tratamento de depressão num ambiente controlado, com estudos mais bem conduzidos, a TCC se torna superior. Ela possui um volume de evidências maior, uma qualidade de evidência maior para desfechos clínicos. Então, não é que as teorias cognitivo-comportamentais elas são científicas. É porque os resultados são mais comprovados e mesmo os resultados de qualidade moderada a baixa. Então, a gente está muito longe. Eu vou afirmar a primeira coisa, TCC não é científico. Não dá para a gente falar isso. Segundo, nós estamos muito longe ainda de poder dizer que nós já conseguimos resolver o universo da psicoterapia a ponto de falar, olha, só essas abordagens aqui você pode usar, essa aqui você descarta. Não, o que a gente está discutindo aqui é entenda o que é ciência, o que não é, o que é pseudociência e saiba, no mínimo, ter honestidade no seu discurso e escolher a sua abordagem com esse letramento científico. Sim. Né? Acho que é mais ou menos isso. E aí eu quero fazer algumas perguntas, a gente está chegando mais ou menos aqui no final do nosso tempo, já que a gente já trouxe várias questões ácidas até aqui, mas algo que muito possivelmente o nosso público pode pensar, e porque é comum eles trazerem essas ideias, Lucas, olha, minha abordagem não tem evidência, não tem artigo científico, não tem mecanismo, não sei mais o quê. Porém, eu vejo na prática os resultados. A pessoa busca validar a sua abordagem a partir da experiência dela de que ela vê os pacientes melhorarem. Dá para a gente afirmar que porque o seu paciente melhorou, aquela abordagem é válida cientificamente? Relato de experiência não é dado científico. Dói dizer que é aquilo que a gente estava falando lá no início, né? Que às vezes a ciência ela é desconfortável por conta disso, mas só do terapeuta dizer isso, ele já está colocando um viés de observação dele. Ele está enxergando uma melhora no paciente que parte de como que ele enxergava esse paciente antes. Inclusive, o próprio paciente pode dizer que ele está melhorando, porque é um relato subjetivo, mas as limitações e os fenômenos que estão, enfim, né, ocorrendo na vida dele podem estar, vamos dizer assim, poluindo toda essa
todo esse Desfecho, da forma, né? esse desfecho, como ele se enxerga. Uhum. Então, se a gente está tratando, por exemplo, um paciente, né? Se o psicólogo está tratando ali um paciente que... porque a minha abordagem mostrou que ele está melhor. Vamos ver outros fenômenos que podem estar causando isso, por exemplo, que é para além da sua abordagem. Você tem esse controle? Você tem esse controle de variáveis? Porque se o seu paciente ele reclama a vida inteira de que o problema dele, por exemplo, e problemas de autoestima e tudo mais, é o não reconhecimento do trabalho, e aí ele ganha uma promoção que triplica o salário dele, é de fato a sua abordagem científica que melhorou a forma como ele se enxerga, ou é o fato do salário dele ter triplicado? Perfeito. Porque às vezes ele nem te falou que o salário triplicou, porque se ele te fala isso, você cobra 3 vezes mais a consulta. É. Então tem um tanto de variáveis que você não controla, e isso causa um viés de observação não só do paciente, mas também do psicólogo, de querer enxergar melhora naquele sujeito, naquele indivíduo, que vai poluir a amostra, digamos assim, né? Que vai causar esse viés de interpretação, e aí esse relato, esse dado, ele não se comprova como científico. Dado por dado, no terreiro a gente tem milagres, por exemplo, que ocorrem de pessoas que deixaram de ser alcoólatras. Sim, sim. E aí a pessoa passa aí, por exemplo, eu que sou umbandista, né? Eu vejo melhoras em relação à questão não só de autoestima, mas comportamentais, no terreiro em que eu frequento e tudo mais. Mas eu posso dizer, eu posso aplicar... Então, todas as pessoas que forem da Umbanda, elas vão passar por uma melhora de depressão, de ansiedade, e quem não tem como fazer isso. Sim. Então, essa interpretação, esse relato de experiência, esse viés, ele não vai dar essa confiabilidade, digamos assim, essa corroboração do que seria ciência e o que não é ciência. É uma outra crise existencial que acontece com os nossos alunos. É uma outra crise existencial. Porque a gente está acostumado até cursos de terapias livres, terapias integrativas, a ver muito relatos extraordinários de mudança. Então, minha abordagem, eu vou colocar o meu caso, por exemplo, que eu iniciei no universo da hipnoterapia, que é uma abordagem repleta de pseudociência, mas que nós temos um monte de linhas diferentes. Existe uma linha realmente bem embasada na literatura, que é a hipnose associada à abordagem cognitivo-comportamental, para desfechos específicos, mas ao longo dessa trajetória, no início da minha carreira, eu me deparei com muitos cursos que não traziam isso numa abordagem realmente científica. Sim. Só que a gente via ali, a pessoa até no meio do curso, tem demonstrações na hora ali, pessoas que tinham curas que pareciam quase milagrosas. Pode até ter acontecido um milagre, né? E se for milagre, não é ciência, mas sim, pode até ter acontecido um milagre. Pode ser que teve uma intervenção divina, pode até ser, só que aquilo não é ciência. E aí também tem esse problema do fator confundidor, né? Esses fatores confundidores, quando a gente começa a explicar isso para os alunos, vai doendo o coração. Sempre que eu falo isso para eles, eu falo, olha, eu sei como você está se sentindo, sinta-se abraçado nesse momento, porque a gente fica muito convicto que a nossa abordagem é muito eficiente com base nos relatos que a gente teve dos nossos pacientes. Só que aí entra aquele monte de efeito confundidor que a gente não para pensar. Por exemplo, tem a própria... eu esqueci agora o nome que se utiliza, mas muitas vezes aquele paciente que não teve resultado, ele não volta para contar a história, né? A gente acaba só tendo realmente o relato daqueles que tiveram. Exatamente. Tem o próprio efeito placebo dos fatores comuns. Enfim, existem vários fatores confundidores que vão... tem a própria regressão à média. Tem a questão de epifenômenos, né? Que são 2 eventos. Isso Sim. não dá pra gente mensurar, né? Que assim, são 2 eventos concomitantes que ocorrem, mas sem relação causal. Perfeito. É a falta de isolamento de variáveis. E é por isso que precisa ter evidência, né? Porque o que o estudo científico faz é isso. É buscar ao máximo isolar as variáveis. Que na vida real não acontece. É como você falou. A pessoa foi fazer terapia com você, beleza, mas ela só fez terapia, não fez mais nada na vida dela? Ela não conheceu um grande amor, ela não ganhou uma promoção, a filha dela não melhorou de uma doença. Exatamente. Né? A mãe dela não mudou o comportamento, sei lá, um monte de coisa pode acontecer. Sim. Ganhar um carro da empresa, diminuir o aluguel, mudar para uma casa melhor. Perfeito. Então, tem tanta variável que você não está controlando que você não pode identificar que é apenas a sua abordagem no consultório que está causando essa mudança de comportamento, essa mudança de subjetividade, o que quer que seja. E a regressão à média é uma que também pega quando a pessoa entende o processo. Principalmente nessas abordagens de terapia breve, que eu sou um adepto até a abordagem de terapia breve, mas existe muita, claro, promessa mirabolante. Vou curar a sua depressão em uma sessão, em 2 sessões, 3 sessões, como uma coisa, uma promessa, né?
E o que acontece? Tem muita gente que realmente vai lá e melhora muito rapidamente. Aí a pessoa fica falando assim, meu Deus do céu, eu aprendi, eu tô quase que um mestre da saúde Eu mental. sou um Jedi. Sou um Jedi, Ai, né? da Sou um saúde mental. Jedi A da força tá ao meu psicoterapia. lado. Exatamente. A pessoa traz uma confiança muito maior que ela devia. Por quê? Uhum. Aí a gente explica a regressão à média. Existe já uma tendência natural a pessoa melhorar depois que ela procura ajuda. Por quê? Porque a gente não procura terapia quando a gente está bem, né? A gente não procura terapia. Nossa, eu tô me sentindo Ai, tão minha vida bem tá hoje. maravilhosa. Nossa, Deixa eu ir lá falar pro meu terapeuta que eu estou incrível. Não, a gente inclusive desmarca essa sessão. desmarca, você fala, pra quê, né? Pra quê? Eu tô feliz. A gente, se você não tá fazendo terapia, imagina, nunca fiz terapia na minha vida. Falando, não, minha vida tá tão boa, vou procurar um psicólogo. Isso não acontece. Pode acontecer uma pessoa que tá num nível de elevação individual tão grande que ela compreendeu que ela quer manter a saúde mental dela, mas não é o comum. As pessoas procuram terapia quando elas estão no fundo do poço, Sim. no momento pior que elas já estiveram. E aí qualquer melhora já é significativa. Qualquer melhora é significativa. Aí vem a questão da regressão à média, né? Aquela história, a gente usava muito o exemplo da seleção brasileira para falar de regressão à média, hoje não tá muito bacana mais. A gente falava o seguinte, seleção brasileira, o esperado é que mesmo que ela tenha oscilações, que ela sempre volte à média, que é estar no topo. Ultimamente ela não está sendo um bom exemplo mais. Tá aí a última Copa, né? Pra mostrar isso. Exatamente, foi o tema do nosso último episódio. Mas vamos pegar, sei lá, aqui dentro do, para quem gosta de futebol, o Campeonato Brasileiro hoje, Flamengo que está sempre na frente, a Palmeiras que está sempre na frente, assim, nos últimos anos, mesmo que hajam oscilações, há de se esperar que ele volte à média de desempenho. Uhum. Então aqui é a mesma coisa, a pessoa tem uma saúde mental ali que está oscilando. Mesmo se ela tiver um grande pico de sofrimento, é esperado que ela volte àquela média depois. Então já tem uma tendência natural a uma pessoa que depois de procurar sua terapia melhorar. Mesmo que você não fizesse nada, ela ia melhorar. E a pessoa fica trazendo como se isso fosse uma prova da eficácia da terapia dela. Bom, e aí vamos lá para uma última pergunta para a gente finalizando. Então, com base em tudo que a gente conversou aqui, tudo que você trouxe sobre a definição de ciência, pseudociência, cuidados que o terapeuta tem que ter. Se você fosse dar agora um recado importante para quem está nos assistindo, que às vezes é um profissional da saúde mental, é um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta integrativo, seja o que for, qual o principal recado que essa pessoa deve levar de tudo que a gente conversou aqui hoje? Primeiro, não nos odeie. Importante. Importante. Mas eu acho que é principalmente, assim, de tudo que a gente falou, ter essa criticidade e reflexão, né, da falsabilidade da ciência. Então, entender que se você quer fazer, porque a proposta, né, de uma prática baseada em evidências, ela não é uma abordagem, como seja TCC, como seja, enfim, a fenomenologia, não, ela não é uma abordagem. Ela é uma questão que, inclusive, ela deveria ser prática de todo terapeuta. Sim. É uma ideia, né? Exato. É mais uma metodologia, uma epistemologia, Sim. do que uma abordagem clínica. Uhum. Então, é aceitar o fato de desconforto de que, ao se deparar com práticas baseadas em evidências, e se você se propõe a isso, é entender que pode ser que você vá se deparar com uma prática baseada em evidências que vai contrapor a sua abordagem. Perfeito. O primeiro ponto é aceitar esse desconforto. Perfeito. Porque, ainda que seja desconfortável, se é o que você está se propondo a fazer, é o mais honesto a se dizer. Sim. E a se fazer não só com você, mas também com o seu paciente. E não tenha medo ou... É um julgamento moral aqui, mas vou colocar entre aspas, ou preguiça de estudar. Não. Porque se você vai tratar a subjetividade humana, o sofrimento humano, você tem uma responsabilidade muito grande nas suas mãos, né? Sim. É claro que a gente está aqui, né, de um tom mais descontraído, fazendo piada, mas existe um recado importante aqui. A pessoa que procura terapia, ela está em sofrimento. É importante que você saiba o que você está fazendo.
Muito. É importante que você esteja disposto a correr atrás de informação de qualidade para garantir que o seu paciente tenha o melhor. Ou pelo menos que você fez o seu. Claro, não vamos colocar também uma expectativa irreal que você vai estar sempre 100% atualizado, mas no mínimo que você esteja fazendo esse movimento. Sim. Não é sobre time de futebol que você defende a sua abordagem, porque aquilo... Veste a camisa e ele vai ser o melhor para sempre. Exatamente. A gente precisa ter essa humildade. E a gente vê desde a faculdade de psicologia, apesar de isso não ser em toda a faculdade, mas você sabe muito bem como que existe essa coisa de defesa de abordagens. Sim. Quase como se fosse uma guerra, né? Quase que se fosse... exatamente, que não é a proposta, inclusive, que a gente não está trazendo aqui, Sim. né? Mas é entender isso, é entender esses critérios, por exemplo, de falsibilidade, de ser incomensurável. E talvez, assim, uma dica máxima é não dá para ser cientista não praticante. Exatamente. Você não pode comprar uma ou outra ideia que defenda a sua abordagem, e aí quando chega alguma coisa que vai falsear a sua abordagem ou a sua teoria, você fala, não, isso eu não vou pagar, não tem como. Sim. Ou você pega o pacote completo, ou seja honesto e não pegue nada. Pois é. Isso aqui eu não consigo sustentar, né? Então, a nossa mensagem aqui é que vocês busquem um letramento científico, né? Busque conhecimento. Busque conhecimento. Já diria Tebilu. Exatamente. E para quem passa, porque de vez em quando também aparece uma parte considerável do nosso público também, que é de pacientes, que é de pessoas que estão consumindo conteúdo para aplicar nas suas próprias vidas. Aí eu vou jogar para você essa pergunta agora. Para o paciente, para a pessoa que está assistindo, que não é um profissional de saúde mental, o que ela deve levar sobre isso aqui na hora de procurar um profissional, por exemplo, na área de saúde mental, né? Escute o que o seu profissional vai dizer, mas também escute com criticidade. Sim. Se ele está te sugerindo uma pílula de magnésio que vai curar a sua depressão, melhorar o seu sono e tudo mais, dê um passo atrás. Também é uma coisa que eu gosto, por exemplo, de procurar nas terapeutas que me tratam, né, psicólogos e psicólogos, independente da vertente, é ser honesto quanto a isso. A gente tem atualmente uma biblioteca de Alexandria. Então, a qualquer momento, a gente pode buscar informação. Busque também essa informação. Perfeito. É bom para você e é bom para o seu terapeuta também. Às vezes pode parecer um pouco pedir demais, porque, como eu falei, o público geral acaba tendo que ter a obrigação de se informar sobre o que tem sentido e o que não tem, sendo que num mundo ideal, você deveria acreditar que qualquer profissional formado, filiado a um conselho, sabe muito bem o que está fazendo. Infelizmente, isso não é verdade. Eu vivo ajudando parentes, pessoas próximas a escolher bons profissionais, porque não são poucos os profissionais que estão te empurrando pseudociência. Não é sobre o psicanalista, o psicólogo, é sobre qualquer profissional da área da saúde. Pedro, foi muito bom falar com você, foi um prazer. Espero que esse Prazer é conteúdo, todo meu. espero que esse conteúdo tenha agregado para quem está nos assistindo. Deixa um comentário aí abaixo falando o que você achou. Se você discorda também, pode discordar, manda aí abaixo falando por que você discorda. A ciência se faz a partir da refutação. Então, Tese, antítese, síntese. exatamente isso. Eu tenho um artigo científico aqui que prova que o que vocês falaram está errado. Manda aí, ó. A gente vai ler e eu sempre falo que, para mim, o maior prazer é eu perceber que eu estou errado em alguma coisa. Quer dizer que tem um conhecimento a mais que eu não sabia, a gente faz um vídeo, enfim, corrigindo qualquer informação. É uma proposta, inclusive, bem mais filosófica, né? É socrático, só sei que nada sei. Não é dizer que eu não sei nada, porque essa não é também a ideia maiêutica do Sócrates, mas é, tipo assim, compreender que tem muito que eu não sei. Exatamente. Maravilha. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu te passo a palavra se você quiser dar um recado final pro pessoal, convidar eles para qualquer coisa. Fica à vontade para... Acho que o máximo que eu posso convidar eles é, se tiverem a oportunidade, quiserem me encontrar, tem o meu Instagram, né, já marcado. Enfim, tô aí no PPG de Filosofia da UFMG. Estamos aí também no grupo de estudos em neurofilosofia da UFES, com eventos, inclusive um curso que a gente está oferecendo de fundamentos
em neurociência com essas interdisciplinaridades e também a participação no Instituto Lucas Kane, que é onde eu tenho o prazer de ser professor tanto de epistemologia e filosofia da ciência, quanto de neuroanatomia funcional. Maravilha. E, São esses os convites. modéstia à parte, a nossa pós-graduação, a gente sempre tem depoimentos dos nossos alunos. O professor Pedro é um dos mais elogiados, o pessoal adora a didática dele. Então, muito obrigado você que assistiu até aqui. Foi um prazer passar esse tempo aqui com vocês. Deixa aí os seus comentários abaixo. Na descrição do vídeo vai estar todas as informações que vocês precisam, inclusive para quem tem interesse em se inscrever na formação em neurociência na prática clínica. Eu espero vocês num próximo episódio. Até lá!